Vamos ao videozinho de hoje. Uma leitura rápida, Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou tirar a minha gravata, porque ninguém vai reclamar, porque esta camisa social aqui está faltando um botão e está ruim usar a gravata, né? Pois bem, vamos assoar o nariz. E um estilo de vídeo bem debochado, pois não vai fazer muita diferença mesmo. Na verdade, é até um pouco engraçado, né? Bom, vamos parar de brincadeira. Esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, que os ricos ensinam seus filhos sobre dinheiro, é um livro assim. Esse cara tinha um pai que era pobre, mas ele tinha um pai de consideração que era um homem rico, um investidor. E ambos ensinaram para ele coisas diferentes, né? Ele bem que poderia ter posto a imagem de ambos aqui no livro, né? Eu acho que ia ser bem legal para a pessoa em questão conhecer melhor os dois homens, né? Assim, esse livro são 318 páginas de leitura. Porém, tem uma coisa aqui. Ele tem alguns desenhos, né? Tipo isso. Ele tem alguns gráficos no meio. E a letra deles é grande. No meio da explicação dele, ele costuma fazer muito isso aqui, ó. Ele deixa uma frase isolada no meio, que é alguma coisa inspiradora, sabe? E ele põe no final de cada capítulo, né, um resumo do que ele falou no capítulo, e ele faz questões, né? Tem inclusive até espacinho depois de cada capítulo para você responder as questões, como se isso aqui fosse um livro escolar, né? E como se alguém fosse corrigir. Você não vai entregar o seu livro autografado para o Robert Kiyosaki e vai pedir para ele corrigir as suas questões, né? Bom, ele também costuma fazer muito esse tipo de esquema aqui, né? Que está para explicar sobre renda per capita, o seu ativo e o seu passivo, né? Seu ativo é basicamente uma coisa que te dá dinheiro. Passivo não, mas você adquire, né? Mas em resumo, o esquema mental que eu fiz para explicar isso aqui nem tem tanta coisa, né? É que apesar das 318 páginas, tem menos leitura do que parece, né? Você lê esse livro aqui em menos de uma semana. Bom, então vamos explicar aqui. Sobre renda, o que ele mais trata aqui é sobre renda e educação financeira, aqui, pegando os ensinares dele. Qual a maior diferença entre o rico e o pobre? É o jeito que ele administra o medo. O pobre, muitas vezes, ele tem medo simplesmente de investir, né? Ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância, né? Medo. O medo de todos eles é o mais fácil, mas também é o mais complexo, porque psicologicamente ele está enquadrado em tudo isso aqui, né? Juntamente da arrogância. Mas isso aí não vai dar certo. Mas eu não quero trabalhar, vai ser muito difícil. Isso aí. Mas isso aí, esse cara aí é besta, ele só teve sorte, só por isso que ele conseguiu. Então, se você parar para pensar, tudo isso aqui é ligado, né? Você tem que parar de se esconder dos seus erros, né? E você tem que se inspirar neles, né? Quem nunca perdeu é quem também nunca arriscou. E quero que saiba que você também se torna um perdedor se você também nunca arriscar nada, né? Todo livro de economista tem, no fundo, o seu lado meio coach, né? E ele informou aqui uma coisa muito interessante. Olha, você sabe qual é o maior ponto de investimento do criador do McDonald's? Não é hambúrguer, o que a maioria das pessoas pensa. É imóveis. Aí que tá. Quando você adquire um ativo é algo que te dá dinheiro. O criador do McDonald's, ele precisa ter uma rede de fast food aqui, num centro comercial, uma rede de fast food lá, também comercial. Não vale muito a pena para ele ir num bairro meio isolado, porque o pessoal ali geralmente não tem tanto dinheiro para gastar R$30 em hambúrguer caro, R$40 no hambúrguer, né? E na verdade, mesmo essas promoções pequenas,
tipo, você ganha um lanche pequeno por 22, não valeria a pena no bairro pequeno, né? Você parou para pensar porque não tem McDonald's no Acre? Porque ali é isolado. O custo para você mandar as coisas para lá é um pouco difícil. O criador, por isso que sempre tem McDonald's num shopping, mas num shopping você paga uma taxa para ficar no shopping, né? Então você sempre tem que ter um ponto estratégico. Tem uns donos de hamburgueria que eles têm mais de uma hamburgueria, mas com nomes diferentes. Por quê? Porque é uma forma estratégica de você ter lanches idênticos ou levemente diferentes, mas você coloca outros nomes para parecer variar os preços e não parecer que é o mesmo dono. Vamos supor que eu estou processando uma hamburgueria, mas o cara de repente pensa, não vou mais comprar lá. Mas aí ele vai numa hamburgueria que é do mesmo dono, mas tem outro nome, né? Então, assim, não é só compra e alugar de imóveis para venda, mas em fazendas também. O segundo maior comprador de terrenos nos Estados Unidos é o KFC, por incrível que pareça. E o dono do KFC começou a produção dele, inclusive já velho, né? O Coronel Sanders. E aí que tá uma coisa. No Amazonas, né, Manaus, tem bastante área comercial lá no centro. Ainda assim, o KFC demorou para chegar lá. Por quê? Porque ainda assim é um pouco fora de mão, né? Você pega lugares isolados, tipo Pará ou Acre, é mais difícil essas indústrias irem para lá, né? Por isso as pessoas precisam ter a sua independência financeira para não só depender do estrangeiro. Você tem que ter a sua autonomia, né? O imposto, né? É uma lição que também está dita no livro, não é coisa da minha cabeça, né? Ele, na verdade, não prejudica tanto o rico, ele prejudica o pobre. Porque o rico, ele costuma adquirir mais ativos, seja fora da cidade, fora do estado, até fora do país de vez em quando. Se não está bom nesse país, ele começa a investir em outro, né? E quando o país começa a fazer normas, né, para regulamentar alguma rede social, um fast food ou coisa do gênero, ele tem duas opções. Ou ele tenta contornar, né, e mudar o seu investimento naquele país, ou ele só sai mesmo, foda-se. E se ele sair, ele deixa um monte de gente desempregada, né? Que querendo ou não, você vai depender de rico uma hora ou outra. E olha, por exemplo, a Rússia. O McDonald's se recusou a ficar na Rússia quando estourou a guerra. Então eles tiveram que rapidamente se aproveitar de todas as redes, todos os espaços de McDonald's que foram abandonados, né? Aí logo, alguns pontos foram estatizados, virou outra coisa, outros foram derrubados, construíram outra coisa, outros foram fast food de qualquer um, né? Hamburgueria do Zé Sargay da esquina. Enfim. E assim, cara, se o preço de tudo sobe, as pessoas não compram. Por que não tem McDonald's na Bolívia? Não é porque é caro, mas é porque o povo boliviano não tinha gostado tanto, e já que eles estavam tendo pouco lucro e não estava e estava ainda um país um pouco isolado, né, não tem saída para o mar, por que ficar lá? Eles viram que não valia a pena ter McDonald's ali. Isso depende muito de cultura, né? Como o McDonald's se mantém na Índia se o pessoal ali não costuma comer vaca? Eles são hindus. A maioria dos lanches do McDonald's são vegetarianos, veganos, sabe aqueles hambúrguer falso? Né? Ou são de peixe, né? São de frango. Você sabia que o lanche cheddar do McDonald's, ele fica, a maioria dele, ele só tem no Brasil? Que o cheddar, quando foi criado, era para ser um lanche promocional, né? Ia vender por pouco tempo, mas fez tanto sucesso no Brasil que eles mantiveram o cheddar aqui no Brasil, né? E, bom, vamos parar um pouco de falar de McDonald's, né? Mas vamos voltar a falar sobre o livro, né? Que ele deu em exemplo aqui no McDonald's, né? O rico, ele se mantém rico, ele fica mais rico porque ele adquire ativos. O pobre, ele só adquire passivos. Ele ganha seu dinheiro, paga imposto, paga suas contas e de vez em quando ele gasta com algumas futilidades. Lá a pessoa da classe média, ela adquire um passivo que ela acha que é um ativo. Vamos supor que o cara da classe média, ele tem um negócio próprio. Tipo uma barraquinha de cachorro-quente. Ele é autônomo. Mas ele não duplica esse dinheiro. Como ele vai conseguir mais dinheiro?
Trabalhando, ora porra. Como mais você quer dinheiro? Vai viver de Bolsa Família? Não, né? Você precisa trabalhar em dobro, né? Na verdade, o que faz a pessoa acabar sendo rica não é o quanto ela ganha, na verdade. É o que ela faz com essa reserva. Você, cara, olha pra porra de um usuário de crack. E quando se ele consegue dinheiro, ele já gasta tudo na droga, já era. Não adianta se ele gasta pouco, ganha pouco ou muito, ele vai jogar tudo no lixo. Né? Ele não vai adquirir nada, nunca vai crescer. Por quê? Porque ele tem um mau hábito, né? Ele é um usuário de droga. Agora, você sabia que não é só um investimento ruim, não é só alguma coisa que dá vício, tipo droga. Vamos supor que você tem um filho, né? Você quer investir no seu filho, óbvio. Mas você vai e, em vez disso, paga na academia. E ele não trabalha. Ele fica o dia todo lá, um rato de academia. E, na verdade, não te traz nada aquilo. Em vez de você fazer uma coisa dessa, invista em você. Aprenda alguma coisa. Ou matricule seu filho em alguma coisa. Para ele fazer o investimento dele também. Para ele trabalhar. Mas, só trabalhando você aprende o valor do trabalho. Só trabalhando você aprende o valor do dinheiro. Então, assim, não é porque você investiu no seu filho que ele vai acabar trabalhando com isso. Às vezes ele alarga, ele abandona. Isso vai machucar bem mais você do que ele, né? Assim, eu trabalhei na Haganah já. Tem uns vídeos velhos meu aí falando de Exu. Eu, inclusive, tô com roupa da Haganah. Olha, eu vou contar uma curiosidade, eu não sei se é verdade, tá? Dizem que o dono da empresa fez o filho dele, né, que está com uns 18 anos na época, trabalhar como porteiro. E ele estava reclamando que ele era miseravelmente porteiro. Mas, cara, começa assim. Comece como porteiro, vire vigilante quando tiver idade, fazendo curso, aproveite que seu pai é rico. Quer continuar investindo na área de segurança? De repente faz um curso de escolta armada, de transporte de valores ou coisa parecida. Porque assim, se você vai se manter numa área, para você crescer nela, é estudando. Um cozinheiro, ele precisa aprender a cozinhar cada vez mais, aprender a cozinhar cada vez mais coisa, para expandir o seu currículo, os seus negócios, poder trabalhar em lugares melhores, né? A experiência dele vai dizer tudo. Se ele quiser deixar de ser cozinheiro, uma escolha dele, né? Mas se ele quiser trabalhar outra coisa, ele tem a obrigação de estudar outra coisa. Se ele de repente quiser deixar de ser cozinheiro e ser segurança, e o mirim da Haganah quiser ser cozinheiro, os dois vão trocar aqui, né? É uma ideia que me veio na cabeça nesse segundo. Pois bem, você estuda, ora porra. Só isso? É assim, estudar é a coisa principal. Mas assim, é importante você estudar mais de uma coisa, você saber de muito. Se o moleque vai supostamente herdar a empresa, vai ser o CEO dela futuramente, depois que o pai dele morrer, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender como funciona tudo, né? E trabalhando ele vai saber o valor. Ele tem que saber como funciona minimamente a portaria, minimamente como você faz como você trabalha com arma. Ele tem que saber as leis sobre, né? Então seria legal ele não só estudar finanças, como também estudar um pouco direito, porque empresas de segurança geralmente tem muito processo, como em rescisão direta, principalmente por causa de postos que eram impróprios, mudança constante, né? A Haganah e a Verzani tem um monte, descontos indevidos, que muitas vezes é roubalheira, né? Você se atente nisso. Dizem que a Verzani faz muito isso, né? Coisa que é descontada do teu holerite e você nem nota, né? Então, assim, que tem alguma coisa aqui que eu não falei? Olha, para você ter uma noção do que é arriscar, o Graham Bell, quando ele inventou o telefone, ele foi tentar vender para uma empresa a ideia dele por 100 mil reais. E eles não aceitaram, eles faliram depois. Mas também, olha o mundo hoje sem telefone. Telefone se tornou mais do que uma comunicação à distância. Você grava vídeo, você usa rede social. E essa empresa que recusou o telefone podia ser herdeira de uma coisa bilionária, né?
Por isso que, assim, empresas também têm que se atentar a espiões. Você vê a Apple, por exemplo, todo ano manda um celular novo. Por que eles não fazem um celular perfeito do nada? Porque eles têm que manter as vendas deles, né? Eles, tipo, melhoram 1% o celular cada ano. E, enquanto isso, uma outra indústria tenta copiar, tenta ver como eles fizeram para tentar se manter do mesmo jeito, senão eles falem. Pensa, o celular de hoje em dia cai e trinca. Por que é que hoje em dia não faz um celular que é a prova de tiro que nem o Nokia era? Você lembra o Nokia tijolão? Mano, nada quebra aquela porra. É de propósito, porque você precisa continuar vendendo, né? Fora a película de celular e etc. Agora, a classe média e baixa, eles trabalham para fazer dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar para eles, porque eles têm ativos. O rico, ele precisa contratar pessoas para trabalhar nessas escalas menores. Se um funcionário não está bom, ele muda. Ai, ai. Tem alguma coisa aqui que eu não falei? Olha, então assim, quando você não conseguir comprar uma coisa, em vez de você falar assim, eu não posso comprar isso, você fala, o que eu tenho que fazer para poder comprar isso, né? Sim, você que trabalha, por exemplo, de controlador de acesso, você vive de salário mínimo. No Brasil isso é impossível. Então, ao você reparar que você não vai conseguir comprar alguma coisa cara, tipo um videogame ou uma televisão, com um emprego, né? Geralmente tem escala de 12 por 36, você procura outro. Você tem que gastar o seu tempo buscando mais dinheiro. Senão você não vai conseguir. Você vai adquirir passivos, tipo um livro, uma roupa nova ou coisa assim. De vez em quando você precisa comprar roupas. De vez em quando você se dá naquela gula e resolve comprar uma coisa mais cara para comer. Com o emprego você não vai conseguir no Brasil, você precisa de dois, né? Por isso eu digo, 12 por 36 é a melhor escala. Só com ela você consegue dois empregos. Claro que você vai dar dor de cabeça pro teu chefe quando ele precisar de alguém urgente para SFT, mas o problema é dele, né? Então, assim, cara, as leis do país, elas afetam muito. Então, querer distinguir, vamos lá e resolvem distinguir o 6 por 1. Sabe por que existe escala por 6 por 1? Que o empregador é mau? Não. Porque ele também tem uma limitação de quantos funcionários ele pode contratar. E isso vai mudar por completo as escalas. Eles querem substituir por exemplo, 5 por 2? Não. Vai fazer um monte de coisa. As coisas vão ter que começar a fechar mais cedo e vai prejudicar um monte de gente. Por quê? Porque estão afetando a cotação dos ricos, né? Cara, o que é que um banco tem em comum com o mercado? Um monte de caixa inativo. Por quê? Porque eles não podem contratar tanta gente, né? Isso é... Quanto mais normas você põe, quanto mais leis você põe trabalhistas, mais dificuldade tem na empregação. Mais a tendência é piorar. Caraca, mano, meu salário subiu 10% e o preço de tudo subiu 20%? Cara, você sabe quanto custa um bolivar venezuelano? Nada. Você vê lá o preço das coisas, tipo 900 bolivars, cara, isso dá nem 10 reais. Por quê? Porque a moeda, na verdade, ela tende a estar desvalorizando, né? É uma realidade. Então, assim, você nunca dê dinheiro de mão beijada para o seu filho, nunca fique o enchendo de cursos. Você tem que, antes de tudo, fazer ele ser seu parceiro financeiro. Mulher, eu digo a mesma coisa, não deixa ser vagabunda não, mano. Bota para trabalhar a tua esposa. Você também não tem que ficar só sustentando. Todo mundo tem que trabalhar. É a minha visão. Eu, particularmente, penso isso, né? Mas porque assim, todo mundo tem que ter a sua independência financeira. Não pode depender só de mim. Se de repente a minha mulher é desempregada e só eu trabalho sustentando meus filhos e eu morro, fudeu. Você tem que sempre estar preparado para esse tipo de coisa. O dinheiro, as pessoas elas têm dificuldade em querer investir porque elas têm uma mentalidade de pobre. O que é a mentalidade de pobre? Tô bem assim. Você tá bem assim? As coisas vão piorar daqui a um tempo. Então você tá bem por enquanto. Teu aluguel vai subir, o preço de tudo vai subir e teu salário vai diminuir, né? Falando assim de forma bem pessimista, mas é a realidade.
trabalhe para poder estudar. Você não pode ficar estudando para depois trabalhar. Se você fizer isso, de repente, depois do que você estava estudando, você até perde interesse, não tem mais, e você não aprendeu o valor daquilo. De repente, você descobre que você não era bom naquilo. Você precisa trabalhar muito para ter dinheiro acumulado para o investimento futuramente. Ou você vai viver sendo sustentado. Entendeu? Você sempre tem que estar de olho nas suas amizades também. Eu não digo isso nem... Porque assim, o que você tolera, você aceita. Se você vive com a gente que usa droga, você pode até não usar. Mas você tolera e você dá moral para elas. Você pode ter amigos errados. E nesse caso, eu não estou nem querendo entrar na questão da droga ou da bebida alcoólica. Eu posso estar falando, por exemplo, de gente que não te retorna dinheiro. Ele deu um exemplo engraçado aqui, né, no livro dele, que é a história do cobertor indígena. Quando o colono chegou nos Estados Unidos, os índios viram eles ali com frio e foi emprestar um cobertor para eles, mas eles não falavam a língua York, né, a língua Yankee, sei lá que tribo indígena era. E aí eles pensaram que era um presente. Aí depois o índio foi pegar de volta o cobertor e não, o cobertor é meu. Que eles acharam que era um presente, não algo emprestado, né? Porque eles não estavam falando a mesma língua. Depois o índio ficou pensando, puta, como esse povo é estúpido. E é mesmo, o colono americano era um bando de lixo, né? Tanto é que existe o feriado de ação de graças, né? Depois você pesquisa qual é a origem do feriado de ação de graças. E uma musiquinha chamada Run to the Real. Mas enfim, voltando aqui ao assunto, o que ele quer chamar a atenção com a história do cobertor indígena? Essa pessoa que você empresta dinheiro, ela realmente vai te devolver? Ela realmente está gastando com o que ela prometeu? Ai, mano, mas eu conheço aquela pessoa há tantos anos, é meu amigo de infância, aí sempre tratou bem. Corte a amizade se precisar. Não importa se ela parece legal. Ela pode ser uma pedra no seu sapato. Se não te agrega, você também não tem que estar lá. Você não é obrigada a ser amigo de uma pessoa só porque já está há muito tempo ali. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Isso é o que inventaram para te manter pobre. Dinheiro é a semente de todos os bens. E assim, melhora uma coisa que na verdade não é nem do livro, né? Quem é que falou isso? Acho que foi o Reagan que falou isso. Melhor de um plano social é não precisar mais dele depois, né? Quando eu entrei em crise, né, depois que a minha mãe morreu e eu estava desempregado, eu recebi, acho que 2 ou 3 vezes doação da Igreja Católica. E eu fico muito feliz que eu não preciso mais disso, né? E eu nem sou católico. Eu posso não acreditar na Igreja Católica, mas eu acredito nos católicos. Porque eles têm bom coração, eles encontraram a fé para isso. Então, o investimento deles deu certo. Entendeu? Se você tem um amigo, ele quer fazer o curso que eu fiz de controlador de acesso, R$600, só um dia de curso. Não tem esse dinheiro, eu tenho só 300, eu posso dar 300 para ele, né? Mas também, se ele não gastar os 300 nisso, eu nunca mais vou olhar na cara dele. Entendeu qual que é a metáfora, cara? Amizade também pode ser um aquisitivo, de uma forma que pode ser um ativo. Pior ainda, se for um prejuízo, né? Nossa, dá até... Olha, mano, eu até imaginei agora, minha cara no fundo preto com essa frase. Uma amizade pode ser um ativo, mas ela também pode ser um passivo. Na pior das hipóteses, pode ser um prejuízo. Mano, eu imaginei minha cara no fundo preto com essa frase agora. mas enfim. Né? Eu espero. Então, tá bom. Tá aqui 24 minutos de vídeo. A leitura de hoje foi Pai Rico, Pai Pobre, do Robert T. Kiyosaki. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus.